A paz do Senhor Jesus para os irmãos, tudo bem? Uma ótima noite para os irmãos, para você que está aí online. Bom, efetivamente, se você espera da pessoa que sobe nesse púlpito, você está, como diz alguns, lascado. Mas se você é daqueles que tem a sua fé alicerçada na palavra de Deus, então eu te peço que se concentre na mensagem, acompanhe com a sua Bíblia, ou acompanhe aqui na tela, mas fique fixado na mensagem, não se distraia, deixe Deus falar com você. E eu espero que fale assim como Ele falou comigo. Abra, por favor, sua Bíblia em Salmo de número 73. Nós vamos hoje pegar emprestado a meditação de alguém. Nós vamos, na verdade, falar de alguém aqui e explanar como estava aquele coração. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que Salmos, ele na prática são constituídos de 5 livros. Esse daqui dá início ao 3º livro, que são os livros conhecidos como os escritos ou de Asaf ou da família de Asaf. E para você entender o Salmo, eu preciso colocar você dentro do contexto. Por exemplo, o nosso momento. Qual é o nosso contexto atual no Brasil? É uma política polarizada, violência, estamos debaixo de uma guerra ideológica. Esse é o contexto do Brasil. Então, quando você conta a sua história para alguém fora do Brasil, para ele te entender, você precisa contar esse contexto acerca do Brasil. Para você contar a sua história, para que eu te conheça, você precisa contar um contexto da sua vida, de onde você vem, onde você nasceu, quem são seus pais, como você foi criado, porque a partir dali eu passo a ter um conceito de quem é você, eu consigo conhecer um pouco mais. E nessa noite nós vamos fazer isso também para conhecer quem é esse Asaf, quem é esse homem que está escrevendo o Salmo 73 e por que ele está escrevendo o Salmo 73. E aí, a partir disso, eu oro para que o Espírito Santo vá agindo no nosso coração e nos fazendo compreender além, no sentido da nossa própria vida. Então, trazendo para dentro do contexto, primeiro Asaf, ele é da família de Levi, da família dos Gersonitas. No Antigo Testamento, quando o povo estava passando ali pelo deserto, Deus ordenou que o templo fosse construído. Então, ele deu determinadas ordens. Ele vai chamar Arão e vai colocar Arão como sacerdote, e a família de Arão serão as famílias de sacerdotes. Então, para os irmãos, aqueles que ainda não têm familiaridade, tem muita gente chegando, e por isso eu sou mais didático no meu método de fazer essa pregação. Arão, ele tem como objetivo, mais ou menos, a função do pastor, mais ou menos isso. E toda a família dele serão famílias de pastores. Mas os levitas, todos eles estão envolvidos com os assuntos do templo. Ou seja, nós temos o costume de ver os rapazes tocar e dizer, esses são os levitas do Senhor. Não, naquele contexto, o levita era todo aquele que se envolvia com os trabalhos do templo, mas tem um porém. Dos 12 filhos de Israel, somente a tribo de Levi poderia fazer isso. Ou seja, se você nasceu na tribo de Judá, você não tem e não pode fazer isso. Por mais desejo que você tenha, por mais aptidão que você acredite ter, você não pode simplesmente assim.
Então, Levi, o Asaf, ele já tem esse conceito, ele nasceu dentro desse contexto. Então, ele é ensinado. O ofício de quem é da família de Levi, ele não vai trabalhar para ganhar um dinheiro, como trazendo para os dias atuais, ele não vai arrumar um emprego para trabalhar numa empresa, eu ia falar o nome da empresa, mas eu não vou, numa grande empresa de tecnologia, ele não vai estar focado em ser o CEO de uma empresa, ele não está focado em abrir um negócio. Por quê? Porque o foco desse povo é cuidar das coisas do Senhor. Então, se fosse nos dias de hoje, só subiria no púlpito alguém da família de Levi, só cantaria alguém da família de Levi, só limparia alguém da família de Levi. Enfim, todo e qualquer trabalho que tenha voltado para questões religiosas, somente a família de Levi. Os outros podem adorar? Pode. Os outros podem trazer os sacrifícios ao Senhor? Pode. Trazendo para os dias de hoje, você poderia sentar, você poderia adorar, mas oficiar, ou seja, trabalhar, não. Então, ele sabe disso. E ele vai crescendo como? Olha, você é de uma família especial. E quando ele, de repente, diz, pai, e a nossa terra? Tem mais. Dentro desse contexto, quando Deus disse que o povo tinha que entrar na terra que mana leite e mel, essa terra seria dividida entre as famílias, entre os irmãos, entre as 12 tribos. E, nesse caso, José, ele tem direito a 2 posses, ou seja, Manassés e Efraim. Mas Levi não tem direito a terras. Por quê? Porque o Senhor disse, Levi é a minha herança. E o que eles têm, sou eu. E isso também soa como um privilégio a mais. Mas agora a gente precisa entender o contexto momentâneo. A gente já entendeu quem ele é, de onde ele está vindo, de que família ele é. Mas e o contexto que a gente tem do que está acontecendo ali? Bom, aí então a gente precisa entender um pouquinho mais. Quando Deus deu uma ordem dizendo, olha, vocês vão entrar em Jerusalém, na terra que mana leite e mel, mas vocês precisam expulsar todos os inimigos que lá estão. Por quê? Porque as pessoas que lá estão, elas vão cultuar a outros deuses, elas fazem isso, e se vocês se misturarem, vocês vão se desviar. Pois é, não deu outra. O povo, quando entrou, não conseguiu expulsar todo mundo e automaticamente começou a ter uma mistura e começou a ter guerras. E esse povo, o povo de Deus, ele começa a se esfriar, ele começa a abandonar a fé em Deus e colocar a sua fé em outros deuses. Isso tudo está acontecendo. Vamos passar pelos livros de Juízes e nós vamos ver a ascensão do povo de Israel, queda do povo de Israel. Está lá escrito, e voltou o povo a fazer o que era mal ao Senhor. E aí Deus permitia que os inimigos fossem lá. Daqui a pouco, o povo não satisfeito vai pedir um rei. Então eles vão pedir Saul. E quando pede Saul é mais um desastre, porque Saul, apesar de ter sido permissão de Deus que ele assumisse, ele é um homem que não tem um caráter em Deus. Mas Deus escolhe um outro homem, esse homem é Davi. Bom, então agora a gente chegou no contemporâneo de Asaf, porque Asaf está vivendo no mesmo momento em que Davi está vivendo. Davi está vivendo suas batalhas, mas a Bíblia não diz aonde está Asaf nessa história. E, de repente, a arca do Senhor, que era uma representação da presença de Deus, ela foi tomada no tempo de Saul. Ela foi levada pelos inimigos. E ela vai parar lá no templo de Dagon. Mas isso aí é uma outra pregação. Mas por que eu estou falando dessa arca? Ela é importante para a gente entender o contexto de Asaf. Essa arca, quando ela volta, ela vai ficar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Inclusive, o pastor já pregou aqui sobre Uzá. Esse homem é um sacerdote, ou seja, ele também é da tribo de Levi. No dia que essa arca voltou, Davi teve a seguinte ideia: eu quero pegar a arca e trazer para Jerusalém. Só que
Davi parece que não estava lendo, ou não leu, ou não procurou saber como isso deveria acontecer. E diz o texto sagrado que todo o Israel subiu. Então eu posso pensar que Asaf estava nesse meio. Quando chegou lá, eles pegaram a arca do Senhor e colocaram em uma carroça. Só que a norma que guia não só o povo de Israel, mas principalmente os levitas, dizia que o único meio de carregar aquela arca tinha que ser alguém de uma família específica, de cabeça eu não me lembro se são dos gersonitas ou dos coraitas, são só 3, ou dos meratitas, mas somente um grupo dessa família podia carregar a arca e tinha que ser nos ombros. Existia uma vara, ela entrava por uma argola que ficava na arca, colocava no ombro e ali carregava. Mas parece que eles esqueceram disso. Colocaram essa arca em cima de uma carroça. E o povo está vindo festejando. Davi estava sendo sincero, o povo estava sendo sincero, havia uma cantoria, e lá estava o sacerdote. De repente, essa arca vai bater a carroça vai bater numa pedra, vai ficar em falso, e parece que a arca vai cair. O sacerdote, com toda boa intenção, com amor no coração, ele vai tocar na arca e vai cair fulminado. Na hora. Se vocês não têm o costume de ler, eu digo, leiam. Isso choca. Mas choca para quem não entende e não compreende, mas choca. Na hora ele morre. Então eu posso crer que esse homem está olhando para isso. Ele está vendo isso. 3 meses depois, Davi consulta os sacerdotes, entende que aquilo estava errado, faz da maneira certa, e aí sim ele traz a arca. E depois que ele traz a arca, ele vai organizar o culto. Então, toda essa história, eu estou trazendo vocês para vocês entrarem dentro do contexto, e agora a gente vai introduzir Asaf na história. Por quê? Porque Davi vai escolher Asaf para ser o chefe, o ministro do louvor. Vai pegar esse homem e colocar ele numa posição de destaque dentro do povo. Depois de ele também ter vivido tudo isso. E parece que Davi era um homem de música, Davi fazia instrumentos, Davi fazia composições, Davi tocava. Então, Davi, para escolher, eu creio que ele sabia o que ele estava fazendo. Então, eu não creio que o Asaf era qualquer um. Era alguém importante. Mas quando a gente olha para o Asaf, que sabe quem é, de que tribo ele é, da função específica que tem, um homem que está numa posição elevada dentro de um contexto da nação de Israel, aí eu chamo vocês para a gente ler o Salmo 73, e nós vamos lendo por partes. E ele começa assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Eu, de vez em quando, assisto alguns filmes, e é interessante que alguns filmes, se você começar 5 minutos depois, você não entende nada. Por quê? Porque alguns filmes, eles começam de trás para frente. Eles já mostram o final do filme, e aí, quando você continua no desenrolar da trama, lá na frente você diz, caramba, já era o final que ele apresentou, e aquilo às vezes te choca. Não é diferente aqui, porque quando você lê, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí a gente pula para o 2º versículo. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei,
pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. É interessante porque esse homem que nós conhecemos um pouco da história dele, ele cresceu ouvindo que Deus livrou eles do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus fez maravilhas no meio do seu povo. Esse homem viu milagres, esse homem ouviu acerca de muitos milagres, esse homem sabe o porquê que aquela tenda está ali, esse homem viu, inclusive, quando Uzá tocou naquela arca e caiu. Eu não posso garantir que ele estava ali como uma testemunha ocular, mas uma coisa é certa, disso todo o Israel ficou sabendo, e está registrado. E esse homem agora, ele começa a dizer uma coisa que para nós aqui é importante, porque o que nós achamos de espiritualidade? Nós achamos que espiritualidade é quando a nossa mente, nosso coração está sempre lá em cima. Nós achamos que espiritualidade é o fato de eu poder entrar e sair, das coisas darem certo. Nós achamos que espiritualidade é quando eu oro e eu observo que, eu orei, deu certo, aconteceu. Mas, para nós, é ruim quando a gente olha para esse tipo de espiritualidade. Eu amo o texto sagrado porque ele é feito para te confrontar, para me confrontar. Eu amo o texto sagrado porque se tem um livro que não esconde a vida dos seus protagonistas, nos seus erros, nos seus acertos, nas suas angústias, nas suas neuras, nas suas traumas, é a Bíblia. Ela aqui não fantasia, ela aqui não coloca o pecado de Davi, por exemplo, debaixo do pano. Qual autor humano que, ao falar de si mesmo, embora hoje em dia tem tanta gente querendo causar, ou seja, quer mais ibope, então até coloca coisa que não fez. Mas qual autor humano quer colocar suas fraquezas? Só o Espírito Santo de Deus faz isso. Esse homem está aqui agora, diante de nós, ficando nu. Mas não é nu de roupa, é nu de alma. Ele está colocando diante de nós as angústias que estão passando por dentro dele. E agora o porquê que essas angústias vêm? A gente continua lendo. Ele diz no versículo 4, esses ímpios que prosperam, eles não passam por sofrimento. E têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. E eles se vestem de violência. É parecido com os nossos dias. Esse homem, ele está trazendo para os nossos dias, ele está dizendo o seguinte: bom, eu estou indo para a fila do SUS e eu sou um homem que me dedico a Deus. Eu estou sempre buscando andar reto e certo, mas a enfermidade me ataca. Mas quando eu olho para o lado, aquele cara zomba de Deus. Aquela mulher levanta a voz para dizer que Deus o quê? Deus não existe. E ela é forte, saudável, sua família não tem aparentemente problemas. E o que esse salmo tem a ensinar para nós? Ele disse lá, eu tinha inveja. Esse salmo está dizendo que nós temos que ter cuidado onde estamos colocando o nosso foco. Para onde estamos direcionando o nosso foco? O que nós estamos olhando? Você vai para o Facebook ou o Instagram, cada foto maravilhosa. O sujeito, a sujeita, às vezes você sabe que ele está devendo. Às vezes está devendo até você. Mas está ali. Aquilo não é realidade na vida de todo mundo. As fotos agora têm filtros.
Já não basta você tirar uma foto natural, não, você tem que colocar um filtro. Mas o meu foco não é falar disso. O meu foco está sendo em apontar aqui o que você está vendo que começa a gerar no seu coração a tal da inveja da vida alheia. E quando essa inveja da vida alheia começa a acessar a sua alma, você começa a adoecer. E nós vamos ver com ele aqui que não é só adoecer no seu corpo físico, você está adoecendo espiritualmente. E como nós estamos num mês que estamos falando mais sobre as questões do suicídio, então eu posso dizer o seguinte: não se suicidem espiritualmente. Esse é realmente um suicídio, quando você vivo diz, Deus não existe mais. Porque você precisa entender, esse homem não é um homem qualquer. Esse homem não é o cara do domingo na igreja. Esse homem não é o sujeito que vem aqui uma vez ou outra, na quarta, ou então na terça-feira, ou então quando ele está muito apertado, desesperado, e aí ele vem buscar alguma coisa. Não, esse cara cresceu dentro do templo. Esse cara está crescendo, ouvindo assim, vamos cantar hino de engrandecimento ao Senhor. É esse homem, a gente está falando dele. A gente não está falando de qualquer um. E ele está abrindo o coração para nós. E ele continua a dizer o seguinte: olha só como é a vida desses homens. Versículo 7 aqui, ó. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles, esses homens ímpios, zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Os dias atuais é um assunto muito delicado e real, e nós aqui, nós estamos para denunciar o pecado, não condenar a pessoa. Mas vocês têm visto e ouvem pessoas que têm o seu comércio, que trabalha de modo honesto, e alguém chega lá e diz, olha, se não for dessa forma e não me pagar isso ou aquilo, a gente taca fogo, a gente derruba, a gente mata, a gente faz, acontece. É isso que ele está vendo, ó. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. E você vê essas pessoas enriquecendo, seus carros são bonitos, suas casas são imensas. Isso é um fato. E quem entende sabe do que estou dizendo. Isso é uma realidade. E ele está nesse meio. Talvez você, o seu coração esteja aflito do mesmo jeito. Talvez você olhe como Asaf está olhando e dizendo assim, olha, é difícil, é complicado isso. Como pode? Mais à frente a gente vai ver aonde isso vai levar. Porque uma coisa sou eu me sentir angustiado pela injustiça que há no mundo. Outra coisa é quando, por conta disso, a minha alma começa a se distanciar de Deus. E nessa noite, eu não sou maluco, nem o Espírito Santo. Então eu não estou falando para as paredes. Olha o que ele diz no versículo 10. No versículo 9. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Tem plateia. Tem gente indo atrás desse tipo de gente. É só a gente entrar no... Estou fazendo uma propaganda, né? Mas é verdade, no YouTube, a gente também está lá. E vocês vão ver pessoas de moral baixíssima, pessoas que não agregam para a vida do crente. E o crente seguindo. Tem até bonequinho às vezes, dá para o filho e tudo. Eu não entendo. Não, eu não entendo. Eu não entendo que Bíblia que lemos.
é complicado. Ou seja, isso também me azeda a alma. Mas isso não me faz ficar chateado com Deus, porque eu entendo. É mistério que essas coisas aconteçam. Quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra, foi ele que disse. Continuando, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Agora ele entra no pior período da vida de um crente. É esse versículo 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Esse cara está dizendo o seguinte: não adianta nada ir para a igreja, trazendo para os dias, tá, irmãos? Não adianta ficar de joelhos, orando. Não adianta eu lavar a mão na inocência. O que ele está dizendo é, não adianta eu ficar me esquivando de ser bom, de ser justo, de não praticar coisas ruins contra Deus. Ele, na prática, ele está criando um ranço contra Deus. Ele está criando uma raiva contra Deus, porque ele está olhando e ele está na prática dizendo, ei, tu está onde? Vai me dizer que às vezes, no momento difícil da vida, ei, tu está onde? Eu tenho sido bom, eu tenho dizimado, eu dou a oferta, cesta básica, eu mando é caminhão. Mas eu só vejo desgraça acontecendo do meu lado direito, do meu lado esquerdo e comigo. E aqueles ali, parece que tu deixa eles viver uma vida boa. Onde é que está a tua justiça, Deus? É isso. Esse é o Salmo 73. Esse homem está doente da alma, esse homem está deprimido. E detalhe, ele fala na primeira pessoa, é ele que está relatando. Parece que não tem um amigo do lado, ele não tem como conversar. Por que, Alex, que você chegou a essa conclusão? O próximo versículo. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Mas eu louvo a Deus. Eu já passei por situações angustiantes, tá, irmãos? Eu sou um cara que eu acabo falando, eu procuro alguém, eu chamo alguém, digo, ó, a situação está difícil. Eu preciso que me ajude em oração, preciso que você ore comigo, eu preciso que você esteja aqui comigo, eu preciso de uma palavra. Eu sou assim. Mas tem gente que não é, tem gente que se fecha. E aquilo vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo. Esse homem estava assim. Eu fico imaginando o chefe do louvor, o pastor, eu vou ter que usar o nome do irmão, pastor. Eu fico imaginando o pastor que não quer vir para a igreja. Imagina! Eu não quero ir. Por quê? Porque eu perdi a fé. Imagina ele conversando comigo. Ou então ele aqui de cima, com o microfone na mão, dizendo para vocês, irmãos, olha, eu quero dizer o seguinte, Deus é bom, Deus é bacana, mas eu estou meio desconfiado com ele, que as coisas que estão acontecendo, eu vejo violência, ou então me assaltaram e eu fiquei doente e tal. E eu vejo outras pessoas muito bem e ele parece que não faz nada. Imagina isso, sendo ministrado daqui. Sinceramente, domingo, aí sim, pastor, só a cadeira. Porque o cara ficou maluco, apostatuou, já foi. É isso que ele está falando. Mas existe
graça e misericórdia nesse salmo. Porque existe graça e misericórdia em Deus. No mais profundo do seu abismo, irmão, no seu momento mais terrível, não pense que você está sozinho, porque não está. Mas olha aqui aonde está a solução. Ele diz aqui no 16, quando tentei entender tudo isso que a gente acabou de ler, achei muito difícil para mim. Irmãos, irmão, me explica a Trindade. Creia. Irmão, por que Deus criou a gente, já que Ele sabe de todas as coisas, e deixou o Adão pecar? Irmão, não tem resposta não, mas por que o mal existe? Eu também não tenho essa resposta, irmãos. Mas eu tenho a resposta que Deus existe. Eu tenho a resposta que Ele é santo. Eu tenho a resposta de que Ele, por sua vontade, criou todo esse universo que a gente está aqui. Eu tenho certeza de que quando Ele formou você no ventre da sua mãe, e que não foi desejo nem dela, nem do seu pai, foi desejo dele que você nascesse, sim, Ele tem um plano na sua vida, e esse plano não é de mal, mas é sim para lhe dar o bem. Isso eu tenho certeza. Mas eu não vou conseguir te explicar todas as coisas, porque nem todas as coisas têm explicação. E aí são os mistérios maravilhosos de Deus, e eu amo quando eu leio que o Asaf, apesar de ter vivido numa condição, para mim, muito melhor do que a minha, no sentido religioso, no sentido de ver tantas maravilhas ali, e ainda ser o chefe do louvor, ele está dizendo para mim assim, eu tentei, mas deu bug no sistema, falha na Matrix, deu tudo errado. Mas aí, ele estava passando pela estrada dos Bandeirantes, deu uma olhadinha, ele estava indo para lá, deu uma sacada assim para a esquerda, tinha um lugar escrito lá, Templo do Senhor, que ele estava acostumado, ele vivia ali. E olha o que diz aqui, no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. A nossa vida, ela não é condicionada a esse tempo aqui. Há algo programado para nós. Ele, quando entrou no templo, ele falou assim, eu não estou lidando com uma coisa eterna na terra. Eu estou lidando com uma coisa temporal. A enfermidade, ela é temporal. A angústia, ela é temporal. A violência, ela é temporal. Os homens maus, é temporal. Mas Deus é eterno. Deus é eterno. E eu vou ter uma vida eterna. Muita gente acha que a vida dele é daqui até aqui. E, de fato, eu poderia dizer para você, comparado a tempo, não tem nem como medir, é muito menor que isso. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é isso aqui, ó. É um sopro. Talvez tenha sido muito longo, e talvez esse aqui é um sopro de 100 anos. Talvez. Lá no versículo
18, olha só como ele entende a vida de um homem que não quer saber de Deus, de uma mulher que não quer saber de Deus, ou alguém que já está com o seu coração azedo. Certamente, e logicamente aqui ele está falando, Deus os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Ele está apontando para um futuro, ele está dizendo, parece, Senhor, que eu te vejo sentado, mas eu sei que vai existir um dia em que tu irás se levantar, e quando se levantar, eles vão sumir. E quando a gente vai para o Novo Testamento, isso fica muito claro, porque no Novo Testamento a promessa que está é muito clara, é de quem crê e de quem não crê, é céu para um, e é morte eterna para outro. Eu não posso pregar diferente disso, porque isso é o texto. E aqui eu tenho um lampejo disso no Salmo 73. Mas ele continua, e essa é a parte que eu chamo de a restauração. Versículo 21 em diante, ele diz, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, coração amargurado e inveja, eu posso dizer que mata. Mata mesmo. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Gente, esse versículo é lindo. Tomas a minha mão. Tem um hino que diz, segura na mão de Deus. Não tem esse hino? Pois é, está errado. Porque olha aqui, o que ele diz? Tomas a minha mão. Irmãos, isso tem que ficar gravado na minha e na sua mente. É Deus quem segura a nossa mão. Nós não somos autossuficientes, nós não temos esse poder, nós não temos essa condição, é Deus quem faz isso. E aqui está relatando isso. E mais, ele diz o seguinte, tu diriges com o teu conselho, é o conselho de Deus, não é o dele. Ele aqui colocou Deus no banco dos réus. Ele aqui estava julgando Deus. Ele estava simples homem dizendo, olha, não há conhecimento em ti, Senhor, porque não é possível que tu não está vendo o que essas pessoas estão fazendo. Talvez isso passe no seu coração, meu irmão, como muitas vezes passou no meu. Deus ficou quieto. Permitiu que ele entrasse no templo e ali a graça do Espírito Santo foi ministrando ao coração desse homem. A quem tenho nos céus, senão a ti? Olha que delícia. Ele agora reconheceu, não tem mais ninguém. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Será que esse é o nosso desejo realmente? De reconhecer que nós só temos o Deus que está no céu, e na terra nosso desejo deve ser somente nele. O mundo está pregando uma confusão, e infelizmente de cima de púlpitos também, pregando coisas que vão ficar, pregando que você tem que correr atrás dessas coisas como se fosse um louco, como se aquilo fosse um foco, e no entanto, o salmista está dizendo, eu vi pessoas que eram ricas, e eu foi amargurado com isso. Provavelmente, ele falou, eu também quero, mas só que eu não consigo. Ele não dá nada para mim, dá para eles, e Deus estava dizendo, como não? Eu estou com você o tempo inteiro. Eu pego na tua mão, rapaz. Eu pego na tua mão, mulher. É isso que ele está dizendo. O meu corpo e o meu coração
poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então ele acordou, ele agora acorda. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Agora ele não só acorda, mas agora ele diz: Deus, eu quero estar junto de ti, e tem mais, eu vou contar para todo mundo quem tu és. Essa é a missão da igreja. Mas eu quero trazer você, antes de finalizar, quem que Asaf não conhecia? O que Asaf não sabia? Tempos após Asaf, bem lá na frente, um homem vai estar angustiado e angustiado até a sua alma. E ele chama 3 amigos e ele diz: olha o seguinte, vocês podem orar comigo? Só que esses amigos estão com muito sono e não conseguem orar com ele. E ele deixa os amigos e ele vai para um canto e ele põe os joelhos e ele começa a dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E esse homem, quando relata, quando é escrito isso está escrito para ensinar a mim e a você, que esses momentos de angústia e de dor, não foi só na vida de Asaf, Cristo passou por isso. Enquanto ele ali está angustiado, a sua alma está daquele jeito, uma das coisas que ele nos ensina é: se está angustiado, chame alguém para orar com você, e mesmo que ele não consiga, dobre seus joelhos e diga: Pai, fala a verdade para Deus. Olha, eu sei o que aquilo significa e eu não quero nesse momento. Mas eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer, Senhor, aquilo que tu queres. E a partir desse momento, esse homem vai ser preso. Esse homem, eu falo que é homem, porque ele está angustiado, e é homem. E ele vai ser preso, ele vai ser escorraçado, vão colocar nele uma coroa, vão fazer dele um rei de zombaria, vão dar a ele um cano, para ele carregar uma cana, dizendo: tu és o rei, então profetiza quem te bateu. Vão cuspir na sua cara o povo que ele curou, o povo que ele estava libertando, o povo que ele expulsou demônios, o povo que ele alimentou. Ninguém estava junto dele, ninguém. E vão colocar esse homem numa cruz. E das 7 palavras que ele vai dizer, uma me chama muita atenção, porque ela também está no livro de Salmos, que é o Salmo 22, versículo 1. No momento em que, diz o texto sagrado, de meio-dia até as 3, trevas cobriram a face da terra. Aquele homem está lá, pregado na cruz, ele já está padecendo, a sua alma quase sendo entregue, e ele encontra um jeito que para mim é de cantar um hino. Irmão Alex, por que você está dizendo que ele cantou um hino, se no texto está escrito que ele bradou? Eu já cantei músicas gritando, porque tem músicas que tem que gritar, mas ali de fato era dor. Mas ele clama o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o primeiro versículo do Salmo 22. E nós sabemos que os salmos são músicas, são hinários. Por que ele escolhe esse? É porque Deus havia desamparado ele? Não. Porque ele disse várias vezes: eu vou do jeito que está escrito de mim. Eu vou entregar a minha vida, ninguém vai tomar ela de mim. Eu entrego para poder retomar. Mas por que, irmão Alex, que você trouxe essa passagem? Eu trouxe para dizer para você o seguinte: aquele homem que lá estava, como homem, e que morre como homem, é o Deus ao qual nós servimos, que morreu naquela cruz, dizendo para nós: eu senti
a angústia e a dor até o final. Mas eu escolhi recitar um hino ao meu Pai como o meu último momento. Cante louvores, meu irmão. Saia dessa depressão, minha irmã. Cante hinos, volte a cantar os hinos, volte a louvar ao Senhor. O seu momento de angústia, Ele está vendo. Tem uma porta imensa, meu irmão, nas mansões celestiais. Mas para chegar lá, a porta aqui é estreita. O caminho aqui é apertado. Aqui a sua alma vai angustiar mesmo. Porque se não angustiar, significa que você pode estar já contaminado com esse mundo. E talvez você esteja como Asaf, o seu coração azedou. Você usa esse ambiente como um espaço religioso, mas a sua alma já foi. Mas nessa noite, é a palavra de advertência. De Deus dizendo, Asaf foi praticamente às portas do inferno, mas ele olhou um dia, entrou no templo, e aí fica a importância desse local. Ainda é o único local, irmãos, que se prega a palavra. Por enquanto, falta pouco. Nessa noite, meus irmãos, eu vou pedir o ministério de louvor para vir aqui. E eu peço a vocês, prestem atenção na letra desse hino. Prestem atenção, porque enquanto eu ali estava, eu louvava a Deus dizendo, Senhor, muito obrigado. Porque esse hino é difícil de ser tocado. E enquanto cantavam esse hino, eu falei, Senhor, vem de ti esse hino. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua alma e no seu coração. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E lembre-se, Ele sim é que pega nas nossas mãos. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.